Olá, meu amigo, é uma grande alegria poder conversar um pouquinho mais com você sobre a nossa ação pedagógica, sobre a nossa prática educativa. Estou feliz porque hoje, agora, nós vamos discutir um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação é um assunto, é um tema instigante, é um tema que nos atrai e, ao mesmo tempo, eu considero o grande nó da educação. Esse tema tem suscitado muito desconforto, muitas dúvidas, muitas discussões no meio acadêmico. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que é impossível fugir da avaliação. Tanto na escola como fora dela, nós estamos constantemente avaliando e sendo avaliados. A vida é feita de avaliações. Eu posso até dizer que nesse momento você está olhando para mim e está me avaliando. Por isso, não adianta camuflar, não adianta menosprezar, não adianta fingir que ele não existe, porque esse ato avaliativo é uma constante na vida e também na escola. O grande problema é que nós, às vezes, não conseguimos diferenciar avaliação formal de avaliação informal. Nós não sabemos separar as coisas. Quando que acontece a avaliação formal? A avaliação formal é aquela que nós aplicamos na sala de aula, em qualquer momento que nós estamos nos apoderando de um instrumento para avaliar o aluno, nós estamos fazendo uma avaliação formal. A avaliação formal tem como propósito, normalmente, a atribuição de uma nota ou de um conceito. Tem como objetivo adequar-se ao sistema, às exigências do sistema. A avaliação informal, ela acontece só na cabeça do professor e também do aluno, porque um olha para o outro e o avalia. Se você não gosta de um aluno, mesmo que seja a primeira vez que você o vê, você está avaliando ele. Tem muito professor que até pretende ser onisciente ao olhar para um aluno no começo do ano e já dizer assim, ou já pensar assim: esse com certeza estará reprovado, esse não vai dar nada, esse não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a avaliação informal. E, portanto, como nós podemos ver, ela é mais perigosa, mais traiçoeira, mais enganosa do que a avaliação formal propriamente dita. É importante a gente perceber e refletir sobre a excessiva centralidade que a avaliação da aprendizagem ganhou durante os últimos tempos. Por quê? Porque nós damos tanto valor à avaliação da aprendizagem que parece que todo o processo de ensino-aprendizagem acaba na avaliação. Ou seja, o aluno entra na escola, passa por diversas etapas com um único propósito: chegar no final do período, no final do ano, no final do semestre letivo, ser avaliado. Essa centralidade é prejudicial tanto para o aluno quanto para o professor, muito mais para o aluno, evidentemente. Por quê? Porque quando nós fazemos da avaliação o final do processo ensino-aprendizagem, o objetivo final, nós estamos redondamente equivocados com relação à importância da avaliação no processo. Ela deve fazer parte do processo e não ser o ponto de chegada. A avaliação deve permear todo o processo. E mais importante, ela deve ser um fator de aprendizagem, tanto para o professor quanto para o aluno. Porque avaliar significa avaliar-se também. Avaliar o aluno significa avaliar também o trabalho que o professor desenvolve.
Vamos relembrar um pouquinho aquelas relações que nós fizemos a respeito das diversas pedagogias e das diversas concepções de epistemologia e as consequências que essas pedagogias e concepções epistemológicas acarretam no processo avaliativo. Vamos relembrar primeiro a pedagogia diretiva. O que é a pedagogia diretiva? A pedagogia diretiva está embasada numa concepção epistemológica empirista, ou seja, o aluno aprende com o meio. Ele não nasce sabendo absolutamente nada. Ele aprende com o meio, através da experiência. O objeto é que determina o sujeito, no caso, o meio que determina o aluno. Ele chega na mão do professor como uma tábula rasa, como uma folha de papel em branco. Com esse quadro diante de nós, eu pergunto, quem é mesmo o centro do processo ensino-aprendizagem? É o professor. Dentro dessa concepção, o centro do processo é o professor, porque ele é o detentor do saber, é o detentor do conhecimento. Ele ensina e o aluno aprende. Então, ensinar dentro da pedagogia diretiva é transmitir conhecimento ou transmitir informações. Muita gente acha que conhecimento é apenas informação. E não é bem assim. Já dizia um pensador, um professor, que informação sem formação é deformação. Então, dentro do processo da pedagogia diretiva, dentro dessa concepção, ensinar é apenas transmitir informação. Aprender é se apropriar da informação transmitida. E avaliar, que é o nosso tema de hoje, é verificar se o aluno reteve essas informações. Ou seja, avaliar é apenas verificar, medir até que ponto o aluno conseguiu reter as informações que o professor transmitiu para ele. A pedagogia não diretiva tem como concepção epistemológica o apriorismo, ou seja, o aluno já nasce trazendo na sua bagagem genética o conhecimento programado. Cabe ao professor ser o facilitador e interferir o menos possível no processo de aprendizagem que o próprio aluno deve desenvolver por si mesmo. Ou seja, o aluno deve aprender sozinho. O professor só deve fazer uma ou outra intervenção para facilitar esse aprendizado. Ensinar dentro da concepção não diretiva é apenas facilitar o aprendizado que já nasce no aluno quando ele nasce. Aprender significa só desenvolver aquilo que você já tem dentro dessa concepção. E avaliar é submeter-se apenas à autoavaliação. Ou seja, na concepção humanista da pedagogia não diretiva, o centro do processo ensino-aprendizagem é o aluno e não mais o professor. E o aluno deve se autoavaliar. Não é aplicado a ele o processo de heteroavaliação. Agora é interessante a gente refletir que na pedagogia diretiva e na pedagogia não diretiva, o professor se exime de toda e qualquer responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso do aluno. Veja, na pedagogia diretiva, o propósito, o objetivo do professor, o centro do ensino-aprendizagem é ensinar. Então ele ensina.
Se o aluno quiser aprender, ele aprende. Se ele não quiser aprender ou não tiver capacidade para aprender, o problema é única e exclusivamente do aluno. Então o professor se exime da responsabilidade do sucesso ou do fracasso do aluno. Na pedagogia não diretiva, de igual modo, o professor não tem responsabilidade sobre o sucesso ou o fracasso do aluno, porque ele apenas facilita esse processo. Ele é um facilitador. Mas a responsabilidade de conhecer é só do aluno. Isso nos traz à mente uma concepção do mercado capitalista no qual nós estamos inseridos. Dentro da concepção capitalista de mercado, o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso é o próprio sujeito, é o próprio cidadão. Exime, portanto, o sistema, os governos, a política, de qualquer responsabilidade pelas mazelas sociais que ocorrem. Dentro da pedagogia relacional, cuja concepção epistemológica é o construtivismo, o professor está ali para facilitar, para direcionar, para oportunizar discussões, para problematizar situações e junto ele vai construir com o seu aluno o conhecimento. Aprender é estabelecer com o objeto que é o conhecimento essa relação e construir junto com o outro esse aprendizado. E avaliar? Avaliar é a oportunidade que professor e aluno têm de refletir sobre os avanços e sobre as permanências do sujeito dentro desse processo. Ou seja, na pedagogia relacional, a avaliação é um momento riquíssimo para que professor e aluno possam aprender, possam mudar a sua postura, possam mudar a sua tática, possam mudar a sua abordagem. É interessante a gente pensar um pouquinho mais nisso, nessa relação do professor com a avaliação na pedagogia relacional. Por quê? Porque diferente do que muitos professores pensam, na pedagogia relacional, o professor tem na avaliação a oportunidade para ele também mudar o seu modo de ensinar, mudar sua metodologia, lançar mão, quem sabe, de outros recursos didáticos, mudar o rumo da sua abordagem de determinados conteúdos. Enfim, o professor entende que ao avaliar o aluno, ele também está se avaliando. Por quê? O aluno aprende ou deixa de aprender, mas o corresponsável por esse sucesso ou fracasso é também o professor. Outro ponto interessante que eu gostaria de comentar com você é a respeito da avaliação por norma e avaliação por critério. O que é a avaliação por norma? Avaliar por norma é algo que o professor nunca deveria fazer na sua prática pedagógica. Avaliar por norma é comparar o aluno com os seus colegas da turma. Isso nunca deveria ser feito, porque cada um é cada um. Cada um tem as suas características, a sua maneira própria, o seu tempo próprio de aprender. Avaliar por critério é comparar o aluno com ele mesmo, ou seja, comparar o aluno hoje, como está hoje o seu aprendizado, em que patamar ele se encontra hoje no processo ensino-aprendizagem e compará-lo com o ontem, como ele estava ontem, como ele estava na semana passada, como ele estava no mês passado.
Aí nós vamos realmente detectar se houve avanço, se houve recuo ou se houve permanência do aluno nesse processo. Isso se chama avaliação por critério. Outro ponto importante é a gente entender que a avaliação, seja ela dada antes de uma unidade de ensino, de um conteúdo, no começo de um ano letivo, ou de um semestre, ou de um bimestre, seja ela dada durante o processo ou no final do processo, ela deve sempre ser diagnóstica. A todo momento que você avaliar o aluno, você deve avaliar com o objetivo de diagnosticar. Eu digo isso porque muita gente fala muito a respeito da avaliação somativa, que é aquela avaliação que vem no final do processo, e dizem essas pessoas que a avaliação somativa é classificatória e que as outras avaliações, a formativa e a diagnóstica, não são classificatórias. É um puro engano. Por quê? Porque toda avaliação é classificatória. Nós avaliamos e classificamos. E o problema não está na classificação em si. O problema está na maneira como o professor encara essa classificação. Porque a partir do momento que eu avalio o aluno, eu sei que fulano está num determinado patamar da aprendizagem, o ciclano está num patamar mais abaixo ou mais acima, eu já estou classificando. Já estou colocando a turma em diferentes pontos do ensino-aprendizagem, porque um avançou mais, outro avançou menos. Isso é classificar. Mas o problema acontece se eu parar por aí a minha atitude, a minha ação pedagógica. A minha ação pedagógica não deve parar na classificação. Eu devo classificar para mudar as minhas próprias ações, para rever a minha maneira de ensinar, para modificar os meus métodos, para encontrar novos caminhos e novas abordagens. Então a classificação em si não é má. Ela existe, ela é real, nós não podemos fugir dela. O problema é quando ela se torna o final do processo. Aí ela se torna realmente um grande problema e o mais afetado, o mais prejudicado será o nosso aluno. Eu gosto muito de um texto de Lucchesi, que ele fala da avaliação como um ato de amor. Ele até cita um acontecimento bíblico para ilustrar aquilo que ele diz. É o episódio de Jesus com Maria Madalena. Os homens já tinham avaliado Maria, eles estavam ali com as pedras nas mãos para poder atirá-las em Maria Madalena. Jesus fez uma avaliação de todos aqueles que estavam dispostos a condenar. A história diz que ele se abaixou e começou a escrever na areia. E o diagnóstico eram os erros de todos aqueles que estavam ali para tirar pedras em Maria, que Jesus estava escrevendo na areia. Quando eles viram a sua vida exposta ali na areia, como se fosse um livro aberto, um a um começou a se retirar e jogar as pedras, porque eles mesmos perceberam que não tinham mais moral para condenar ninguém. Ao ficar sozinho com a mulher, Jesus olha para ela e pergunta: ninguém te condenou, Maria? E ela diz: não, Senhor. E ele diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Sabe, meu querido, ali estava o mestre dos mestres utilizando a avaliação como um ato de amor. Ele não passou a mão na cabeça da Maria e disse: minha filha, você cometeu esse erro, está tudo bem, vamos esquecer, vamos começar daqui para frente.
Mas ele disse: vá e não cometa mais esse erro. Avaliar é um ato de amor quando nós entendemos que é uma oportunidade que nós, professores, temos para redirecionar a vida e o aprendizado do aluno. Só assim nós estaremos realmente amando o aluno e não fazendo da avaliação uma arma, uma vingança, um momento de desforra. Esse é um outro grande perigo no qual o professor às vezes incorre. Um grande erro que ele comete é fazer da avaliação o momento da desforra, o momento da vingança. A avaliação nunca deveria ser uma arma na mão do professor, mas deveria ser uma oportunidade para redirecionar o educando. Eu desejo a você muito sucesso na sua carreira e nas suas ações pedagógicas. Que Deus o ilumine sempre.